Aleluias, graça completa para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Hoje nós iremos continuar a aula do fundamento. E uma parte muito importante é entender que hoje a igreja precisa entender que existe um corpo espiritual e um corpo carnal. E esse corpo espiritual, ele veio morar dentro deste corpo carnal. Então preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Existem dois corpos habitando quase que no mesmo lugar. Então existe um corpo espiritual e esse corpo espiritual veio morar dentro do corpo carnal. Vamos abrir primeiro lá em 1 Coríntios 15, 40. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 40, fala exatamente isso, que existe uma glória que faz parte do corpo carnal e a outra glória que faz parte do corpo espiritual. E aí nós temos esses dois corpos, ó. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. Isso significa o quê? Que os dois corpos, a palavra de Deus está falando nesse versículo, têm uma certa glória. Porém, são glórias diferentes. Por quê? Porque a glória do corpo terreno, que é dessa parte carnal nossa, é uma glória passageira, é uma glória que não vai durar para sempre. Então, se eu me apegar à glória que existe no meu corpo terreno, eu vou estar me apegando a algo que mais para frente, nos próximos episódios, ela vai estar se desfazendo. Agora eu tenho que me apegar à glória que tem no corpo espiritual. Por quê? Porque a minha parte espiritual, a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, a partir do verso 30 ou 29, fala o seguinte, que Deus ele nos glorificou, ele nos predestinou, então ele nos capacitou nesse homem interior. Nesse homem interior, a glória que tem nele foi uma glória dada pelo próprio Deus, e vai ser uma glória irrevogável, vai ser uma glória que Deus nunca vai tirar e principalmente ela nunca vai acabar. Então é importante a gente entender que os dois corpos têm um estilo de glória. Por exemplo, lá em Apocalipse também, a gente percebe que uma igreja, se eu não me engano é de Sardes, que está lá em Apocalipse 3:1, era uma igreja que tinha glória, que tinha fama, mas eles manifestavam essa fama só no corpo terreno, só na parte humana deles. Então é muito importante eu ver aonde é que eu estou querendo manifestar essa glória, ou esta fama, em outras palavras, como está em Apocalipse 3:1. Aonde é que eu estou querendo manifestar essa fama? Então é importante entender que eu posso manifestar a glória em dois corpos, mas eu tenho que ver qual é o corpo que a glória vai continuar. A glória ela vai permanecer. O Senhor ele fala também lá em Apocalipse, lá em Efésios, lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, que mesmo nós andando na carne, nós não podemos mais estar militando segundo a carne. Por quê? Porque o nosso homem interior, ele veio fortificado, ele veio com todas as armas poderosas para a gente destruir todas as fortalezas. Então eu preciso ver qual é o homem ou qual é o corpo que eu estou utilizando nas minhas decisões. O corpo que eu decidi usar nas minhas decisões vai ser o corpo que vai dirigir o que vai acontecer daqui para frente. Então é muito importante eu entender que muitas das coisas que a gente está colhendo hoje, ou até mesmo muitas tribulações que vêm até nós, é consequência é consequência de qual corpo que a gente está utilizando na hora da batalha. O apóstolo Paulo ele fala assim, lá em Efésios 6 também, versículo 12. A luta que vocês estão enfrentando não é contra carne e sangue. Então isso significa que existe uma luta que eu e você precisamos lutar, que não tem nada a ver com esse corpo terreno, com essa glória terrena que a gente tem que usar. É uma luta que você vai enfrentar somente contra principados e potestades. E para se lutar contra um principado e uma potestade, você não pode usar carne e sangue, porque é nas regiões celestiais, a palavra de Deus fala. Nas esferas celestiais, como está falando aí. Então é importante a gente entender que eu tenho que ver qual é dos dois corpos que eu estou utilizando. O Senhor ele fala que assim, lá em 1 Coríntios 15, 49. Ele fala, olha, já que nós trouxemos a imagem do que é terreno, porque quando a gente nasce, a gente já traz essa imagem naturalmente, do nosso corpo terreno. Aí Paulo fala, já que você trouxe a imagem do que é terreno, a gente precisa trazer a imagem do que é celestial. Então a sua função agora não é mais estar trazendo a imagem do que é terreno, porque quando você nasceu, você já fez isso. Quando você começou a aprender a falar, quando você começou a aprender, a se educar segundo a carne, automaticamente você já estava trazendo isso. Então a nossa função agora é trazer a imagem do que é celestial. E eu não conseguirei trazer a imagem do que é celestial enquanto eu não me envolver com o Espírito. Por quê?
Porque a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 2:14, que se eu não me envolver com o Espírito, eu não estarei entendendo o que o Espírito fala, e vou trazer tudo como se fosse uma loucura. Então, a igreja, no geral, ela vive coisas que não tem nada a ver com o Espírito. Por quê? Porque ela nem entende o que o Espírito está falando, ela não consegue avaliar corretamente aquilo que o Espírito está dizendo. Então, é importante eu entender o seguinte: hoje tem 2 corpos. Um corpo eu só vou conseguir entender como manusear, como trabalhar ele, se eu estiver no Espírito. Por isso que a palavra de Deus fala assim, olha, que eu preciso manejar muito bem a palavra da verdade, para eu não me envergonhar, para eu não ser, aquele obreiro que vai ter do que se envergonhar. Então, se eu não manejar muito bem a palavra da verdade, e o que é a palavra da verdade? É o próprio Espírito, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornaram um só. 1 João 5:7 deixa isso claro. E esse Espírito que hoje se tornou um só, é o Espírito do novo e do vivo caminho. Por que eu estou falando isso? Porque essa junção, essa unidade, ela aconteceu só após a morte de Cristo na cruz, que é quando ele sobe, ele é glorificado e ele vem habitar dentro da igreja, onde hoje nós fazemos parte da cidade quadrangular, que é Pai, Filho, Espírito Santo e eu, ou nós, no caso, não é só eu não. E aí todo mundo hoje tem esse acesso a Deus. Por isso que lá em Colossenses 3:11, a palavra de Deus fala que hoje Cristo é tudo e em todos. Porque hoje todo mundo tem esse acesso pleno a Deus. Mas ter o acesso a Deus não significa entender o que Deus está falando. Por exemplo, o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, se eu não me engano, ele vive a experiência de Pentecostes, ele recebe o Espírito Santo, porém o Espírito Santo dentro dele é como se não tivesse servido para nada para ele naquele momento. Por quê? Porque ele não estava entendendo o que ele tinha que fazer, ele não estava entendendo o que é que ele deveria fazer, e principalmente lá em Atos capítulo 10, ele vai subir, ele vai subir lá para orar, na hora 9, e ele está com fome, os animais descem e ele rejeita a vontade de Deus, ele rejeita aquilo que Deus está falando. Então o corpo espiritual que Pedro tinha ali em Atos capítulo 10 ou 9, serviu para quê? Se na hora da execução ele escolheu manifestar o corpo terreno dele, o corpo de religiosidade dele. Então é muito importante você entender que vai ter horas decisivas na tua vida que você vai ter que decidir, Cristo vai te dar um mandamento, Cristo vai te dar a ordem, e aí quem é que vai executar ela? É você que vai colocar em prática. Se é o teu corpo carnal ou é o teu corpo espiritual. O apóstolo Pedro, ele tinha todas as características para poder executar aquela obra, porque o Espírito já estava sobre ele, ele era um apóstolo, mas ele escolheu executar isso segundo a natureza humana dele. E a palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 3, que quando eu for trabalhar neste novo e neste vivo caminho, Colossenses 3:2, eu preciso pensar nas coisas que são lá do alto. Eu tenho que tirar essa visão que eu ainda tenho do presente momento, das circunstâncias que estão acontecendo ainda no dia de hoje. A palavra de Deus fala que o véu separava as pessoas, e ninguém tinha acesso às coisas dos céus. Hoje, a palavra de Deus, ela nos apresenta, principalmente lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, que o apóstolo Paulo, ele é arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. E lá ele escuta palavras inefáveis, mas esse arrebatamento não pode ter sido com carne e sangue. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu acho que deve ser o verso 50 ou 51, fala que carne e sangue não herda o reino de Deus. Então é importante entender isso, que tem certos lugares espirituais, se é que eu quero ouvir coisas inefáveis, se é que eu quero buscar as coisas que são lá do alto, eu vou ter que aprender a trabalhar com o meu homem espiritual. O meu homem carnal, ele não pode entrar na jogada, porque por mais que ele queira, por mais que ele tenha, como a gente estudou na última aula, por mais que ele tenha entusiasmo, como está na versão lá de Romanos 10:2, a gente leu uma versão aí que falou entusiasmo. Por mais que o homem carnal ele tenha entusiasmo para querer fazer a vontade de Deus, ele não entra nesses lugares espirituais, porque carne e sangue não tem acesso a estes lugares. Então, às vezes eu estou sendo uma igreja, eu, você, ou quem você conhece, está sendo uma igreja só de entusiasmo, está sendo uma igreja só de apresentações da parte carnal.
tudo bem que existe um corpo carnal que tem uma glória e um corpo espiritual que tem uma glória. Mas enquanto eu uso a glória só do homem carnal, eu estou usando uma glória que ainda é passageira. Então, hoje eu preciso colocar uma coisa na minha e na tua cabeça. O que é que nós estamos construindo e utilizando? Porque tudo que eu construí com o meu corpo carnal, a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 3, a partir do verso 12, ele vai falando sobre as tais obras que são feitas. E ele fala que se a obra for feita de palha, ou de madeira, ou de algum utensílio que Cristo ele não escolheu para ser usado, essa obra vai ser apagada pelo fogo. Então, às vezes, a gente está fazendo obras como igreja que com o tempo vão ser tudo apagadas. E aí eu vou questionar quem? A Deus? Eu vou questionar quem? Às vezes, o questionamento da gente tem que ser pelo nosso próprio ouvido. Porque o Espírito, ele fala em todo o tempo. Mas a gente está tão amarrado com tantas coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, para ser achado em Cristo, fala lá em Filipenses capítulo 3, verso 10, ele fala que para ele ser achado em Cristo, ele precisou deixar um monte de coisas que para ele antes era precioso. Para ele quem? Para a parte carnal dele. Então presta bastante atenção, o Espírito ele sempre falará, e ele sempre fala. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, a palavra de Deus fala o seguinte, que ele nunca, em momento nenhum, vai nos abandonar. Isso é uma baita de uma promessa. Mas não adianta ele não nos abandonar, ele não nos deixar, e eu não achar ele aqui dentro. E o que é que estava impedindo, por exemplo, é 3,15, eu acho. O que estava impedindo o apóstolo Paulo de encontrar Cristo? Não é isso aí não. O que é que estava impedindo o apóstolo Paulo de encontrar Cristo? O que estava impedindo era muitas coisas que para ele na carne era precioso. Então é muito importante eu entender isso. É 13? Acho que é 13:5. Então é muito importante a gente entender isso, que muitas das vezes o que está nos impedindo é isso aí mesmo. O que está nos impedindo de encontrar Cristo dentro de nós mesmos é todas essas glórias da carne ainda. Então o apóstolo Paulo ele fala o seguinte lá em Filipenses 3, que ele precisou deixar muita coisa na carne dele, para que a glória do homem celestial fosse resplandecida. E eu quero que você preste muita atenção. No novo e vivo caminho, no novo pacto, você vê que só Paulo teve grande destaque, ou teve cartas que pelo menos chegou até o dia de hoje. Hoje a gente olha assim e fala assim, quem foi que mais escreveu cartas no Novo Testamento? Foi Paulo. Por quê? Porque ele escolheu viver desse espiritual, mas para ele viver desse espiritual, ele teve que escolher qual era o corpo que ia manifestar. Se era o corpo celestial ou se era o corpo terrestre. Então não adianta Cristo morar dentro de nós, ou Cristo nunca, ou por motivo nenhum te abandonar e nunca te desamparará, e você não utilizar esse poder dentro de você. A palavra de Deus fala em Efésios 3:20 que o poder de Deus pode operar infinitamente mais dentro de nós. Só que a gente nem conhece esse Deus. Na realidade, a gente, na maioria das vezes, se encaixa exatamente no que está lá em Atos 17, quando ele fala que existia um povo religioso que servia a um Deus desconhecido. Então é muito importante eu tomar cuidado, por quê? Porque quanto mais eu alimentar os desejos da minha carne, mais eu estarei caminhando para a morte. E isso está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos capítulo 8 principalmente foca muito sobre isso. Sobre o que é caminhar para a morte. E presta bastante atenção quando a gente fala morte, não é morte da forma literal. A morte é a separação que você causa entre você e Deus. Então, muitas das vezes, as obras que eu estou fazendo estão andando na contramão daquilo que Deus quer que eu faça. Então, eu vou ouvindo menos o Espírito, vou ouvindo menos. É basicamente o seguinte, ó. O Espírito está aqui e eu estou aqui, ó. E aí eu vou me afastando a tal modo que depois eu nem escuto mais o que o Espírito está dizendo. Ou pior, eu não consigo mais nem interpretar o que o Espírito está dizendo. Um exemplo bem dado, sabe quando você está na rua vendo uma pessoa e a pessoa fala algo e você não entende direito, mas você finge que entendeu? Você até concorda com a pessoa, porque você fala, a pessoa está tão longe, ela está gritando, vou fingir que eu entendi só para a conversa cessar. Às vezes está sendo assim o meu e o teu relacionamento com Deus. Deus está falando, a gente está fingindo que está entendendo e tirando as nossas próprias conclusões. Mas por quê? Porque a gente precisa se
unificar mais a Deus, ter exatamente aquilo que a palavra de Deus fala em muitos versículos, ter essa comunhão de bens com Ele, né? Ter tudo em comum, até mesmo o falar. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 2:2, vamos dar uma lida lá. Ele fala que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Mas isso, a gente quando lê, a gente pensa muito em fazer isso com o outro, né? Com quem está do nosso lado. Mas primeiro precisa começar com Deus. Se eu não começar tendo um só modo de pensar com Deus, Deus pensa que tem que ser assim, eu penso que tem que ser do outro jeito. Deus tem uma forma de trabalhar o amor, e aí eu trabalho de outra forma. Deus tem um só espírito, e aí eu quero usar outros espíritos. Deus tem só uma atitude, eu quero ter várias outras. Então, se eu não começar fazendo isso com Deus, nessa nova ordem, gente, só funciona se eu estiver em Cristo. Tudo que tem na palavra, no novo e vivo caminho, é condicional a você estar em Cristo. Nada vai funcionar, principalmente eu ficar bem ajustado com o outro, se não começar com Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas pensam que geralmente o maior problema dentro de um ministério ou de família é a falta de unidade que existe nesses locais. Mas a falta de unidade, ela começa primeiro com Deus, com o mundo espiritual. Se você não estiver bem unido com Cristo nesses atributos, de nada vai adiantar você tentar fazer isso segundo a carne. Porque o que nos conecta a essa unção, a esse poder, é a nossa obediência a Deus. Lá em 2 Coríntios 10:6, vai falar o seguinte, que se eu não estiver obediente a Deus, eu não vou ter força, eu não vou ter capacidade de destruir as fortalezas. Eu não vou ter capacidade de mudar o outro que está desobediente. Então a nossa conexão precisa começar com Deus. E depois vai ser, a gente estava até falando sobre isso ontem, vai ser de forma natural. Não vai ser algo forçado. Você não vai ter que forçar para conseguir manifestar tudo isso. Vai ser algo natural. Então, se você se conectar com Deus, ser obediente a Deus, você alcançar a perfeita obediência a Deus naquilo que Ele está te dando, os outros serão consequências. Mas eu preciso ver qual é o corpo que está dando as regras aí. Se é o corpo carnal ele busca a glória que é humana. É aquilo que a palavra de Deus fala em Filipenses 3, verso 19. Em Filipenses 3:19, vai falar de uma igreja que até contribuía para Paulo. Olha que coisa curiosa. A igreja contribuía para Paulo, fazia uma obra tremenda, mas ao mesmo tempo eles vestiam duas camisetas, do Brasil e da Argentina. E você vai entender por que eu estou te falando isso, porque são times opostos, né? Quando entra em campo, existe até a dada rivalidade. E aí o que aconteceu? Eles contribuíam para Paulo e isso trazia lucro espiritual para eles, porém, Filipenses 3:19. Porém, do outro lado, eles estavam servindo também ao próprio estômago. Então, o que acontece? Muitas das vezes, você quer obedecer a Deus em um lado, mas você também quer servir ao teu próprio estômago do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Que nós não podemos fazer da fonte fluir água doce e água salgada. Então, todo o tempo eu tenho que ver, olha, a que Deus que eu estou servindo? Porque eu não posso uma hora estar servindo a Deus para me ter lucros, como Paulo fala em Filipenses 4, a partir do verso 16 e 17, quando ele vai falar que a contribuição desta igreja aqui estava dando lucros para eles mesmos, e depois eles quererem servir o próprio estômago. É basicamente como o cristão que dentro da igreja traz lucros, mas depois sai e se esquece, né? A palavra de Deus fala isso em Tiago, que é como aquela pessoa que se olha no espelho, tem uma imagem real de como que é, mas saindo da frente do mesmo, ele esquece tudo aquilo que ele viu na frente do espelho e vive uma outra realidade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com tudo isso, porque existem dois corpos querendo comandar você, o espiritual e o carnal. Então eu preciso viver neste corpo espiritual para quê? Para que este corpo espiritual ele exceda todas as coisas e eu consiga viver realmente a vitória que Cristo predestinou para eu viver.
Cristo, ele predestinou uma história para mim e para você que vai além da sua sabedoria humana. Às vezes a gente pensa o seguinte: eu sou mais que vencedor. E aí a gente pensa o que é vencer. Ou melhor, a gente pensa qual é a circunstância que a gente vai vencer. Cristo, ele tem planos infinitos. Então eu não posso colocar a minha mentalidade humana para viver algum estilo de glória. Ou algum estilo de coisa boa. Cristo, ele pode ir muito além dos nossos pensamentos. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 2:9, se eu não me engano, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nunca penetrou no nosso coração humano. Então o intercessor hoje, ele não pode estar dirigindo a Deus, principalmente na hora da intercessão. Tudo bem que hoje um intercessor, estou falando um intercessor que, não vou falar que abriu o terceiro céu, mas que já tirou todas as barreiras que poderia ter para lá e tem acesso completo e 24 horas. Ele precisa tomar cuidado até com a intercessão involuntária. O que seria uma intercessão involuntária? Não é aquela intercessão que a gente faz numa roda, ou aquela intercessão que a gente faz orando em línguas. É aquela intercessão do pensamento. O seu pensamento está atraindo coisas, a sua boca, ela atrai coisas. Então, se eu não tomar cuidado, a minha intercessão dirigida, ela vai muito além da intercessão da roda, quando a gente se reúne. Ou a intercessão quando a gente ora em línguas de fato. Os nossos pensamentos podem dirigir aquilo que a gente quer. Pode dirigir o que a gente está trazendo do mundo espiritual. Então, se é que eu sou um intercessor de Cristo, o que vai comandar a minha intercessão em todas essas áreas que eu estou te falando, não vão ser mais os meus desejos da minha carne. Aí talvez você esteja comentando, mas eu não consigo, eu ainda tenho muitos anseios. A minha carne, ela ainda grita por muitas coisas que eu gostaria de alcançar. Mas lá em Gálatas capítulo 5, verso 16, ele fala que se eu me encher do Espírito, se eu viver no Espírito, eu não irei querer cumprir as vontades da minha carne. Mas o que é se encher do Espírito? Eu tenho que me encher dessa palavra do novo e do vivo caminho. Quanto mais eu me encher desta palavra, é como se o Espírito ele fosse lapidando. Essa palavra, ela é água. Lá está escrito isso em Tito 3. É uma água que lava. Limpos pela palavra, né? Tem uma versão que fala isso lá em Tito 3:5. Essa água, que é a palavra, ela vai limpando. Limpando o quê? Principalmente as vontades da carne. Essas vontades que a gente tem na carne, vamos dar um exemplo que você tem um sonho aí absurdo. Comprar um avião. Estou dando um exemplo bem distante, talvez ou que você nem tenha. Seu sonho é comprar um avião. E não é da vontade de Deus que você tenha um avião. E aí você vive uma vida inteira frustrado. Você vive uma vida inteira questionando a Deus, porque você não conseguiu ter um avião. Mas se você se relacionar com essa palavra, e essa palavra é a água que limpa, ela vai limpar principalmente esse anseio da carne que você tem. Não é o outro que vai chegar em você e vai falar assim, ó, não é para você não ter um avião, não é para você ter isso aqui, não é para você ter isso aqui. Não, a gente, como igreja, não precisa falar para o outro aquilo que ele vai ter ou não. A palavra de Deus fala lá em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 15, se eu não me engano. Eu não sei onde está escrito em Colossenses, só que é em Colossenses 2. Ele fala assim, ó, tome cuidado para que ninguém se torne árbitro da vida de vocês. Então a gente não dá aqui para ser juiz da vida do outro ou não, sobre aquilo que ele vai ter, aquilo que ele vai viver. O que a gente precisa fazer é liberar este espírito que é a palavra. E quando é que eu posso liberar a palavra? Em pregações, em conversa. Mas liberar a palavra para que a palavra limpe aquilo que precisa ser limpo dentro do outro. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não se tornar esse árbitro na vida das outras pessoas, que vai ficar decidindo, ó, fulano pode ter isso, fulano não pode ter isso. A palavra mesmo, ela vai tirando essas vontades. Por quê? Porque o fulano vai viver nesta palavra. Então talvez você é uma pessoa que fala assim, ó, eu queria que o meu povo vivesse em Cristo, né? Vivesse em Cristo no sentido de servir a Deus. Mas você não lança a palavra. Você lança outros fundamentos quando você vai conversar com eles. Você lança suas ideias, suas filosofias. E aí, isso daí é lá no final, não é no começo de Colossenses 2, não. E aí essas coisas, elas não envolvem aquilo que Cristo é, a palavra, que é a água, para limpar o interior das pessoas. Então é muito importante a gente entender isso, que a única coisa que tira a vontade da carne é a palavra, porque a palavra ela limpa. Então, às vezes o fulano ele está vivendo a glória terrena, por quê? Eu acho que é o 16, você passou.
Não, é 18. Então, muitas pessoas, elas vivem ainda envolvidas com os desejos da carne, por quê? Porque ninguém limpou com a palavra. Então, é muito importante o ministrar, o ensinar. Por quê? Porque você vai estar trazendo à existência o homem espiritual da pessoa. É tremendo isso, porque quando você passa a ensinar a palavra, eu estou dizendo quando você passa a liberar a palavra do Espírito, seja em línguas ou seja ela é escrita, ela chama aquilo que o fulano ele é no espiritual. E é muito importante a gente entender que às vezes pode ter duas reações. Quando você está lidando com uma pessoa e a pessoa ela tem dons, tem chamado, e você libera uma palavra do Espírito, a carne dela vai querer se revoltar, vai querer querer ir contra. Mas por quê? Porque é como se fosse um ataque mesmo daquela carne. Ela não quer aceitar sair, mas você tem que continuar chamando pela palavra do Espírito. Paulo foi o que mais sofreu perseguições, e nem por causa disso ele parou de lançar a palavra, muito pelo contrário. Foi aí que eu falo que ele teve mais ousadia, porque a palavra de Deus nos diz isso, que ele não nos deu espírito de medo, de covardia. Ele não nos deu esse espírito. Então é muito importante a gente continuar. E lembrar, gente, que lá em 2 Coríntios 4, verso 16, a palavra de Deus deixa algo muito claro e poderoso. Que o nosso homem interior, ele está se renovando todos os dias, em todo momento. Então, em todo momento eu posso estar buscando atributos do alto, atributos que não existem, ou coisas ainda que nem chegou na minha mente humana. O meu homem interior, ele nunca se enfraquece. Então, em todo o tempo eu posso estar buscando esses atributos para quê? 2 Coríntios 4,16. Eu estarei sempre buscando essa força. Eu estarei sempre buscando esse fortalecimento no meu homem interior. Então, o intercessor hoje... Calma aí rapidinho. O intercessor hoje, ele vai buscar força no homem interior dele. Então, eu não posso estar olhando, principalmente quando eu passar a interceder, para o meu homem carnal. Calma aí. Eu tenho que buscar força no meu homem espiritual. O meu homem espiritual, ele tem a capacidade de fazer coisas para este mundo e também para o mundo do porvir. Por quê? Porque hoje tudo pertence a nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 21, vamos dar uma lida lá. 1 Coríntios 3, 21. 1 Coríntios 3, 21 vai falar que tudo pertence a nós já. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo. A vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso. Então esse homem interior, gente, isso aqui é o homem interior que recebeu, tá? Não é essa carne não, porque as pessoas às vezes querem ter toda essa autoridade usando o homem carnal, e não é assim. Toda essa autoridade está escondida no Senhor. Aí você vai falar, como que está escondida no Senhor se o Senhor me deu isso aí? Eu e o Senhor hoje, nós somos um só. A palavra de Deus fala isso lá em 1 Coríntios 6, 17. Que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, como nós estamos unidos com o Senhor, tudo que pertence a esse respeito pertence a nós. Porém, é importante a gente entender que o nosso homem interior, ele não tem acesso a mudar só as coisas do presente. Ele tem acesso a mudar as coisas do porvir também. Então, se eu passar a usar o meu homem interior, isso eu estou falando, você passar a usar o seu homem interior em obediência a Deus, você vai estar mudando coisas que nem chegou ainda a te preocupar. Por exemplo, existem doenças, existem problemas que estão já aí, à vista. Mas você não precisa nem vê-los. Por quê? Porque quando você passa a interceder antes no Espírito, esses problemas já vão se desfazendo. Então, o importante de aprender a usar o homem interior é que você não vai resolver só o hoje. Vamos dar um exemplo. O homem carnal, a glória do corpo carnal, quer resolver tudo que é aparente, tudo que está vendo agora. Ele não tem acesso a pensar as coisas que vão vir lá na frente.
E isso é um problema, porque o homem espiritual, ele resolve tanto de hoje como do futuro. Então é muito importante a gente viver nesse homem espiritual. Para quê? Para ter acesso a possíveis problemas, para ter acesso a possíveis ferramentas que estão lá na frente. Tudo isso vos pertence. E a gente não utiliza por quê? Porque a gente nem conhece esse homem espiritual. A gente conhece só o homem carnal. Então, quanto mais eu me aprofundar neste homem espiritual, mais eu vou entender que até as coisas que eu não conheço ainda, porque não chegou, já me pertence e eu posso estar utilizando. Pode falar, bispo. A paz do Senhor. Interessante que todas as autoridades aqui, quando ele cita Pedro, Paulo, ele está falando das maiores autoridades da época. E a gente em Cristo está acima de qualquer autoridade. Tanto boa como ruim, né? E aqui Glória na a Liberdade de Deus. Adoração a gente cita Pedro daquele jeito. Então o que eu quero dizer, gente? Que às vezes a gente olha para uma autoridade e fala que a autoridade não presta, ou que a autoridade não tem jeito, ou sei lá. A gente olha a autoridade às vezes com o pior dos olhos. Só que essa autoridade, ela pertence a você. Você tem total autoridade sobre esta autoridade. Então é muito importante a gente entender o quê? Que independente da influência que a pessoa tem. Vou dar um exemplo do que Paulo fala lá em Gálatas 2. Eu não sei exatamente o versículo. É depois do... Gálatas 2 deve ser o comecinho. Não sei. Ele fala assim, olha, Gálatas 2. Ele fala assim, aqueles que eu pensei que teria maior influência, para mim não teve influência nenhuma. Ou é Gálatas 2 ou Gálatas 1. Então é muito importante entender que vão ter pessoas que a gente vai pensar, meu Deus, essa pessoa tem muita influência. Meu Deus, para eu mudar essa pessoa aqui, é impossível, porque é ela que muda os outros, porque olha o tamanho da influência da dita cuja, ou do dito cujo. E aí a gente pensa, não tem como mudar. Paulo, gente, ele não era ninguém. Na realidade, ele fala em Efésios 3, 9, ele fala assim, eu sou o menor dos apóstolos. É 3, 9 ou é 3, 8? Ele fala, eu sou o menor de todos os santos. Então, Paulo se considerava o pequenininho do pequenininho. É o 8, eu acho. Se não é o 8, deve ser... É isso aí mesmo, 8. Paulo se considerava o menorzinho de todos. Que influência que Paulo teria, né? Na fila do pão. E aí, o que acontece? Por ele estar em Cristo, ele recebeu tal autoridade que ele ficou páreo com todos os apóstolos e acima de todos. Para quê? Para levar todos a esse conhecimento. Paulo cumpriu aquilo que ele falou que a igreja recebeu como poder, que é de levar todos cativos a obedecer a Cristo. No começo, Pedro não quis. No começo, Pedro queria sentar tanto na mesa de um como na mesa de outro. Porém, Pedro lá na frente, ele fala assim, aprenda com o nosso irmão Paulo as palavras que ainda são difíceis de entender. Então, Paulo levou cativo Pedro a obedecer esse pensamento, mais cedo ou mais tarde. Então é importante a gente entender isso, que Cristo ele nos deu essa autoridade sobre aqueles que parecem ter ainda alguma influência. Então até aqueles que você pensa que tem grande influência, no final você vai ver que eles não têm influência nenhuma e que a chave para você levá-los a Cristo foi dada na tua mão, porque você tem acesso a eles e até sobre os próximos que virão, que ainda nem chegou aqui, né? Então é importante a gente entender isso, que hoje Cristo ele já nos deu toda essa autoridade e que o nosso homem interior ele é capacitado para isso, mesmo que a nossa carne não esteja acreditando tanto ou vendo tanto, né, as coisas funcionarem. O nosso homem interior ele é capacitado. Então a intercessão ela precisa ser feita com confiança, ela precisa ser feita com entendimento. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 14, verso 15, o que faremos, pois? Eu orarei com o Espírito, mas eu também orarei com entendimento. Então é importante a gente entender que a nossa intercessão, já que nós vamos mudar vidas, já que nós vamos mudar pessoas e cursos das coisas, precisa ser feito tudo com entendimento. Eu não posso estar fazendo uma intercessão sem saber. O apóstolo Paulo tem uma parte que ele cita assim, eu não posso ir para uma guerra golpeando ao ar, como se estivesse golpeando ao ar. Eu preciso ter meta. Então, quando a gente faz algum trabalho em Cristo, a mente tem que trabalhar. Mas aí você vai falar, a mente humana, do corpo terreno? Não, a mente de Cristo. Você precisa se conectar à mente de Cristo de tal modo que você vai entender o que você está
literalmente falando, escrevendo. Por quê? Porque a mente de Cristo foi para isso que veio. Lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo fala assim, olha, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Lá no antigo pacto, ninguém. Mas nesse novo pacto, ele declara, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, é importante entender que nesse novo pacto, eu não posso falar que eu não estou entendendo os planos do Senhor, ou que não está dando certo. Nesse novo pacto, eu tenho acesso definitivamente a entender os planos de Cristo. E entender o projeto que está sendo montado. Então, nós que fomos chamados para interceder, e lembrando, gente, interceder é muito além de orar em línguas. Interceder é tomar decisões, é intervir, é mudar o curso das coisas. Eu preciso tomar muito cuidado, porque eu preciso fazer com entendimento. O zelo, somente, ele não adianta. O zelo, na realidade, se a gente não tomar cuidado, monta uma igreja paralela. Monta um outro caminho, que não tem nada a ver com o novo e com o vivo caminho. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, por quê? Porque um intercessor que, quando vai orar sem o entendimento, ele é levado pelos sentidos humanos, pelo que ouve, pelo que sente, pelo que fala, pelo que cheira, e tudo isso não tem nada a ver com Cristo. Então o intercessor, ele não pode estar se envolvendo com as coisas deste mundo, principalmente na hora de uma batalha espiritual. Como que você está orando você está orando numa região celestial e você está se envolvendo com as coisas que acontecem ao teu lado? O intercessor, ele precisa saber filtrar o corpo, a mente e o espírito somente na batalha que ele está enfrentando. Pode falar, Bispo. Não pode ser aquela intercessão miserável. A intercessão miserável é quando as pessoas ficam só intercedendo pelas coisas daqui. O nosso ministério é atuar nas regiões celestiais, para que todos sejam alcançados, para encher tudo e todos da presença de Deus. Então, se a gente faz aquela oração miserável que só alcança aqui a terra, não estamos fazendo grande coisa. Estamos só complicando mais, trazendo o que não era para trazer, formando o que não era para formar. Sabe uma coisa que eu estava reparando ontem, enquanto a gente estava estudando? É curioso que as pessoas falam assim, nossa, mas é dito que a igreja, ou que nós como igreja devemos orar tanto pelo universo e encher todas as coisas, mas parece que a única parte que não é enchida ainda é a nossa. Porque a gente vê o universo melhorando, a gente vê as coisas, né? Ou até pessoas próximas da gente seguindo algum estilo de vida um pouco melhor, e aí a gente olha e fala, parece que a gente está enchendo mais lá do que aqui. Presta bastante atenção no que o Senhor, ele mostra na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para servir, e foi ele que lançou essa palavra aí, que nós temos que encher todas as coisas. Ele era a pessoa menos enchida, digamos assim. Ele enriqueceu a muitos. Ele fala na palavra que aquilo que os outros tinham dificuldade, os outros receberam através da obra dele. Então, o que acontece? Quando você é chamado para servir, você vai ser suprido, mas os outros receberão em abundância, os outros sempre terão mais. Isso são exemplos que vêm de Paulo. Paulo, ele não teve toda a grandiosidade que os outros tiveram, porque receberam dele. A mesma coisa Jesus. Jesus, ele recebia de menos e dava mais. Então, todos os exemplos que a gente tem na Bíblia de quem é chamado por Cristo, tem que entender que vai sair mais de você para os outros do que dos outros para você. As pessoas, elas mudam a ordem das coisas. Eu estou dando exemplos aqui de Paulo, de Jesus e de todos os apóstolos que serviram, né, a Deus de verdade. Você percebe que eles mais deram do que receberam em toda circunstância. Então, às vezes você fala assim, nossa, então a gente ora mais para os outros receber do que para a gente. Esse é um mistério espiritual. Por isso que lá em Atos vai falar que melhor é você dar do que você receber. Então, na realidade, a gente não está aqui para ficar igualado com os outros, não. Muitas das vezes é um segredo espiritual isso. Os outros vão receber mais, e aquele que foi dado para dar, pelo menos é como que está lá em Filipenses 2, né? Vai se esvaziando, mas não é que você vai passar vergonha, não é esse o ponto que eu quero falar. O que eu quero dizer é que isso é uma característica de quem se doa mais. Paulo se doou de tal forma que teve uma hora que ele falou assim, olha, eu já estou doando além das minhas forças, né? Eu já estou lutando além das minhas forças humanas.
Jesus passou pela mesma circunstância. Então é importante a gente entender isso. Que quando a gente dá no mundo espiritual, ou libera, preenche todos os lugares, a nossa parte, às vezes, segundo a carne, ela pode apresentar uma discrepância, né? Uma diferença entre os demais. Por quê? Porque é sempre aquele que dá mais, é o que vai ter que sempre estar indo buscar mais nas regiões celestiais. Pode falar, bispo. Olha o segredo espiritual aí. O Senhor, Ele fala que nós temos que formar pessoas iguais a gente, ou até melhores, elas têm que ir além de nós. Mas quando a gente não se preocupa em formar o outro, a gente se preocupa em fazer a obra, sem nem olhar para os lados, às vezes, né? Que é uma proteção. O que acontece? Nós não formamos os outros para orar por a gente. Então a gente ora pelos outros, vê todo mundo prosperando, mas a gente não formou o outro igual a gente, para que ele tivesse esse entendimento, esse cuidado de encher todas as coisas. E aí a gente enche todo mundo e fica vazio. Olha como Deus é muito esperto, muito. Ele deu muitos dons para mas é para você formar pessoas iguais a você. Se você não tiver esse trabalho de formar, você vai morrer amigo aí seco. Você vai ser um estilo de salvador aí que vai precisar viver sendo salvo, né? Então, gente, é muito importante entender que viver nesse... Calma aí. É muito importante entender que viver nesse homem celestial é você viver tendo todos esses atributos, mas você saber compartilhar também. A palavra de Deus ela é tão clara a respeito de necessidades que certas partes do corpo precisam. A gente estava fazendo o estudo das possíveis pregações que terão, e eu achei isso muito curioso. Olha como que é engraçado. O que é que a igreja de Romanos precisava receber? Paulo fala lá em Romanos 1:11 que a igreja precisava receber dons. Aquela igreja estava necessitada de dons espirituais, era uma necessidade que havia. Era uma necessidade financeira? Não era. Era uma necessidade de primícia? Também não. Eles precisavam receber dons espirituais. Aí talvez você fala, já entendi, dons espirituais é uma necessidade geral. Todo mundo precisa receber dons espirituais, então. Não. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. Olha que coisa curiosa, em 1 Coríntios 1, 7. De maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Já a oferta que tinha que ser feita para Corinto, já não era dons espirituais, porque ali não faltava nenhum, por mais que não houvesse, né, discernimento de como usá-los. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: lidar com vidas nem sempre é você entregar de acordo com aquilo que você está acostumado a entregar. Muitas vezes você está acostumado a entregar a mesma coisa para todo mundo. Vamos dar exemplos, vai. Aí eu começo entregando para todo mundo o dom de orar em línguas. É só um exemplo, tá? E aí você quer entregar para todo mundo. Alguns já nasceram com esse dom ativo. Já fazem isso de forma natural. Aquilo que Deus às vezes quer que você entregue para esta pessoa é outra coisa, como é os exemplos que eu estou dando aqui. Então, eu e você, segundo a nossa mentalidade humana, a gente não sabe o que tem que entregar. A gente não sabe o que está faltando às vezes dentro do outro. Mas o Espírito, ele sabe como convém orar. Então, quando eu faço uma oração que não é dirigida, quando eu faço uma oração que não segue a minha própria sabedoria humana, o Espírito mesmo vai preencher o fulano com aquilo que ele precisa. Então, é muito importante eu parar de tentar adivinhar o que as pessoas que estão ao meu lado precisam. Eu acho que ele precisa disso. Eu acho que ele precisa daquilo. Eu acho que Não, a gente não está aqui para fazer jogo de sorte. A gente tem o Espírito ao nosso favor. E o Espírito sabe o que precisa entrar dentro de cada um de nós. Então, às vezes, segundo a carne, a gente pensa, o fulano está faltando ali sabedoria, está faltando ali conhecimento, está faltando... Não, o Espírito, ele sabe o que falta. Então, quando eu faço uma oração no Espírito para alcançar todo o corpo de Cristo, às vezes ele entregará para a pessoa aquilo que nem a pessoa imagina que falta nela. Muitas pessoas sofrem problemas que nem mesmo ela sabe de onde vieram os tais problemas. Mas o Espírito, ele sabe. O Espírito, ele desmancha. Então, o importante de viver nesse homem interior é poder desmanchar isso. E aí a gente fazer o que está escrito aqui, ó. 2 Coríntios 4:11.
Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A vontade de Deus não é que tenha dois corpos, um diferente do outro para sempre. Ele quer que esse corpo carnal, tem um versículo que fala isso lá em 1 Coríntios 15, seja absorvido pela vida. Mas esse absorvido pela vida não é só quando morrer, não. Não é só quando morrer, não. Que as pessoas geralmente lêem esse versículo e falam, fulano morreu, viveu, agora é absorvido pela vida. Não. Ele quer que isso aconteça ainda no nosso corpo carnal. Então, o nosso corpo carnal tem que ter tem que ser convergido, como fala também em Efésios 1:10. Tem que ser convergido a Cristo. Mas como ele será convergido a Cristo? Através da palavra, através do conhecimento, através de se envolver com o Espírito. Tudo isso vai fazer esse corpo carnal manifestar a vontade de Deus. Então, hoje é uma tarefa minha e sua, fazer esse corpo carnal manifestar a vida verdadeira. E a vida verdadeira é Cristo. E aí a gente tem que estar disposto a viver tudo para Cristo. E quando eu falo viver tudo para Cristo, é querer viver as tribulações, querer viver tudo aquilo que Cristo planejou para a gente estar vivendo. Então, a gente para por aqui hoje. E lembre-se disso. Cristo, Ele te separou para você manifestar tudo isso no teu corpo carnal. Toda a glória que existe no corpo espiritual, é permitido você viver no seu homem carnal também. Tudo que foi separado para o seu homem espiritual ter acesso, o seu homem carnal também terá acesso através do liberado Espírito. Então, nas próximas aulas, como a gente está focando um pouquinho agora em intercessão, aqui no fundamento, a gente vai mostrar detalhe por detalhe de como você pode conseguir transformar o teu homem carnal em um homem espiritual ainda em vida. Porque a palavra de Deus fala que hoje você tem a capacidade de reinar em vida junto com Cristo. Amém? Até a próxima.